Bom, enfim, então, eu queria começar esta primeira aula de hoje com a seguinte pergunta: o que é política? Bom, vejam, para a maioria das pessoas, política é aquilo que fazem os políticos. Se nós fizéssemos aí uma pesquisa de opinião entre a população, provavelmente a resposta a essa pergunta, o que é política, seria que política é coisa de político. Tá certo? Então, no geral, a maioria das pessoas pensa, ou pelo menos age, tá certo, como se a política fosse uma atividade que não lhes dissesse respeito, como se fosse algo alheio, algo distante da sua realidade, exceto em período eleitoral, naturalmente, tá certo? Então, essa maneira de perceber a política, ela explica a reação da maioria das pessoas diante de um escândalo político. Porque a reação da maioria das pessoas é a de encontrar um culpado e de puni-lo. É uma reação bastante coerente, tá certo? Por quê? Porque se a política não me diz respeito, quando houver um problema, esse problema não será, obviamente, meu, mas daqueles que fazem política, né, dos chamados políticos. Então, serão esses que devem ser responsabilizados e punidos. Veja, eu não quero dizer com isso que não se deva responsabilizar e não se deva punir os políticos profissionais. Certamente sim, que eles devem ser responsabilizados e punidos. Mas, vejam, o fato é que, na prática, culpar os políticos é uma maneira de desculpar a si mesmo. Quando nós atribuímos a responsabilidade unicamente aos políticos, na prática nós estamos aí agindo como se nós não fôssemos, não fizéssemos parte da política. E quando nós agimos assim, nós estamos, no fundo, confirmando a nossa alienação da política. Tá certo? Então, o alienado da política, ele sempre age transferindo a responsabilidade política para o outro, um outro que ele acusa e que ele responsabiliza. Bom, os gregos do século V a.C., né, esses gregos que nós vamos estudar um pouco aí ao longo desses 3 dias, eles tinham uma palavra bastante interessante para nomear esse indivíduo que se afasta da política. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês, infelizmente, vai ser um pouco a minha lousa aqui, porque se nós estivéssemos em sala de aula, eu estaria colocando isso na lousa, mas então eu vou lançar a mão da apresentação aqui do Meet, do Google Meet. Bom, os gregos, eles tinham essa palavra ídios, que significa, que tem sentido no idioma, no linguajar grego, tem um sentido de próprio, de particular, de pessoal, né, de privativo, tá certo? Então, a partir dessa palavra, os gregos eles derivavam outras palavras, como, por exemplo, idioma, está grifado em amarelo, tá certo? Idioma significa língua própria, né, língua própria de um povo. Né? Um outro exemplo, idiosincrasia, né, também contém, vejam, um núcleo aqui semântico, ídios. Né? Então, idiosincrasia significa o comportamento próprio, o comportamento pessoal de uma pessoa. Então, seguindo esse mesmo raciocínio, vejam, os gregos eles criaram um outro termo composto para nomear esse indivíduo afastado da política, esse indivíduo afastado da vida pública, tá certo? Então, esse indivíduo que só se ocupa dos seus interesses pessoais e dos seus assuntos privados. Então, para nomear esse indivíduo, os gregos eles inventaram a palavra idiotes, tá certo? Então, o idiotes, segundo os gregos, era esse indivíduo indiferente aos problemas políticos da cidade. Agora, entre os gregos, idiotes era normalmente alguém sem instrução, alguém sem cultura, quer dizer, alguém que não sabia nem ler nem escrever, que não sabia debater, que não sabia defender nem rejeitar as propostas, né, e as soluções para os problemas da cidade. Então, o idiotes era incapaz, seja por falta de cultura ou de educação, de tomar parte das discussões políticas. Tanto é, vejam, que o termo idiotes
quando é transliterado, né, quando ele é transposto para o latim, né, ele vai, então, dar origem ao nosso termo idiota. Então, quando isso acontece, o sentido que ele vai ter no latim é a de indivíduo ignorante. Então, aqui eu usei o dicionário etimológico Nova Fronteira. Agora eu vou utilizar um dicionário escolar latino-português, para mostrar para vocês que o termo no latim idiota significa simplesmente ignorante. Então, vejam, vai ser somente no século XIX que a psiquiatria ela vai dar a essa palavra idiota o sentido que nós conhecemos hoje, que é o sentido de estúpido, né, de tolo, de simplório, de ingênuo, tá certo? Bom, vejam, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso para mostrar para vocês a gravidade que é se alienar da política, tá certo? Eu estou dizendo isso para mostrar para vocês que se nós não quisermos nos comportar como idiotas, né, como tolos, como ingênuos, então é preciso abandonar o senso comum que pensa e que age como se a política fosse coisa de político. Né? Ao contrário, tá certo? Nós devemos pensar a política sempre como uma realidade que nos atinge e que nos afeta de maneira inevitável, tá certo? Então, a política, ela nos interessa sempre. E ela nos interessa sempre porque ninguém escapa da política, tá certo? O desinteressado da política, ele não se livra dela. No máximo, ele se torna um idiota. Mas o desinteresse pela política não nos permite escapar dos efeitos da política. É por isso que nós vamos estudar um pouco esse pensador, Platão, né, um dos maiores pensadores gregos. Ele dizia no seu livro As Leis que, eu vou citar Platão, tá certo? A infelicidade daqueles que não se interessam pela política é a de serem governados por aqueles que se interessam pela política. Ou seja, o desinteressado da política, ele sempre será governado pelo interessado da política. E o problema é muito simples, tá certo? Quer dizer, que nem sempre o interessado da política é uma pessoa decente. Basta ver aí os nossos atuais governantes, tá certo? Então, bom, em todo caso, vejam, se nós não quisermos ser os tolos, os idiotas da política, nós devemos, então, abandonar o senso comum para pensar a política de um outro modo. Pensar de que modo a política? Bom, veja, um dos objetivos aí do curso de Ciências Sociais é de torná-los capazes de pensar a política como cientistas sociais, ou, tá certo, mais especificamente, como cientistas políticos. Então, como vocês a essa altura já sabem, a política, ela integra as ciências sociais juntamente com as áreas da sociologia e da antropologia. Então, no verbete de uma obra que é uma obra extremamente importante, uma obra de referência, né, obrigatória para os interessados na área da política, né, um verbete do Dicionário de Política do Norberto Bobbio. Então, esse é o Dicionário de Política do Norberto Bobbio, né, uma obra extremamente importante e que eu recomendo muito para aqueles interessados na área da política. No verbete desse dicionário, o verbete Ciência Política, ele nos diz o seguinte, ele nos diz que, assim como as áreas da sociologia e da antropologia, a área da ciência política, ela também é considerada uma determinação específica no desenvolvimento das ciências sociais, né, e com o objetivo de estudar de forma rigorosa e sistemática os fenômenos políticos. Né, quais fenômenos nós veremos daqui a pouco. Em todo caso, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que o dicionário nos diz, então, que a ciência política, ela nasce como disciplina, tá certo? Ela se constitui como disciplina das ciências sociais no final do século XIX, quer dizer, por volta de 1880, na mesma época em que a sociologia e a antropologia também estão se constituindo como disciplinas das ciências sociais. E vocês sabem que cada uma dessas áreas das ciências sociais terá por objeto de estudo um tema específico.
quer dizer, um tema maior, um tema mais importante. Eu imagino que vocês devam ter visto com o Anderson que o tema da sociologia, né, o tema privilegiado da sociologia, né, é a sociedade ou as relações sociais. Né? O tema da antropologia é a cultura ou as, digamos, relações culturais. Por sua vez, vejam, o tema da política, né, o tema de estudos privilegiado da política é o poder, ou, para ser mais exato, as relações de poder. Tá certo? Quer dizer, o poder é o grande tema da política. O poder é o elemento primário nos estudos políticos. Né? Foi a partir desse tema que outros objetos de estudo, outros temas de estudos, vieram se agregar nos estudos políticos. Tá certo? E aí, vejam, embora a política ela se assemelhe à sociologia e à antropologia, pelo fato das três terem surgido como disciplina específica das ciências sociais no final do século XIX, tá certo? Então, elas se assemelham por esse fato. As três disciplinas, esses três campos teóricos, eles surgiram como disciplina específica das ciências sociais no final do século XIX. Vejam, contudo, diferente da sociologia, diferente da antropologia, a teoria política ela data da Grécia Antiga e ela atravessa aí toda a história das sociedades ocidentais, chegando até os nossos dias. Então, enquanto as teorias sociológicas, as teorias antropológicas, elas nascem somente no século XIX, o nascimento da teoria política ele ocorre no século V a.C. Então, a própria palavra política, tá certo, deriva do termo polis, que era o nome que os gregos antigos davam para a sua cidade. Bom, então, dito isso, vejam só, o nosso objetivo será o de ler e também tentar aí compreender esses autores clássicos, né, os autores clássicos dessa teoria política que remonta à Grécia Antiga. Quem são esses autores? Eu já citei alguns para vocês aí. O Sócrates é um deles, né? Platão é um desses autores clássicos, e também, seguramente, nós vamos ver Aristóteles. Talvez Aristóteles possa ser considerado aí o mais importante pensador clássico, pensador político da Grécia clássica. E por que esses autores eles são chamados de clássicos? Existe um escritor cubano, mas que viveu muitos anos na Itália, ele se chama Ítalo Calvino. Esse escritor cubano, Ítalo Calvino, ele escreveu um livro que eu recomendo bastante, mas é um livro interessante porque ele desvenda isso, esse termo clássico que nós estamos o tempo todo empregando para certos autores das ciências sociais. Então, nesse livro, o Calvino ele dá algumas pistas do que seja um livro clássico. Entre essas pistas, o Calvino vai afirmar que um livro clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Então, as ideias de um livro clássico, elas são, portanto, dotadas de permanência. Elas permanecem, elas sobrevivem com o passar dos tempos. E mesmo pertencendo aí a um passado muito, muito distante de nós, essas ideias de um autor clássico, elas são ainda recebidas por nós como se fosse parte integrante da nossa atualidade, tá certo? Quer dizer, significa então, vejam, que um livro clássico, ele é sempre atual, ele é sempre contemporâneo. Embora essas ideias elas tenham sido expressas aí há séculos, e muitas vezes há milênios, são ideias ainda que formam o nosso capital intelectual. Ou seja, são essas ideias que, apesar da distância temporal, elas são ainda hoje as ideias que fornecem para nós os conceitos, né, a linguagem, as imagens e muitas vezes as próprias palavras por meio das quais nós nos expressamos politicamente. Tá certo? Um grande exemplo disso, né, é Aristóteles. Né, Aristóteles que viveu no século IV a.C., ou seja, quase 2.500 anos antes de nós. E Aristóteles escreveu aí um livro chamado A Política.
um livro no qual ele descreve pela primeira vez uma tipologia das formas de governo, e uma tipologia das formas de governo que é utilizada até hoje por nós. Então, é por isso, vejam, que o Ítalo Calvino, ele afirma que um livro clássico, ele não é clássico porque nos ensine necessariamente algo, tá certo? Nós, por exemplo, sabemos muitas das coisas ditas nesse livro de Aristóteles. Vocês vão ver que muitas das ideias que vocês vão abordar aí ao longo do curso de Ciências Sociais são ideias mais ou menos conhecidas. E elas são conhecidas por quê? Porque elas já fazem parte do nosso dia a dia, isso desde há muito tempo. Tá certo? Ideias tais como governo, por exemplo, Estado, nação, cidadania, quer dizer, tudo isso já é conhecido por vocês. O que não se conhece, tá certo? O desconhecido não são esses termos, esses conceitos, são a sua origem, quer dizer, o que nós desconhecemos é a história desses conceitos, desconhecemos a maneira como eles foram elaborados, e também por quem eles foram elaborados e para quê, com qual objetivo, tá certo? Então, vejam, o nosso propósito aí, nesse curso, no curso nesse curso introdutório à ciência política, o propósito vai ser o de ler e de estudar essas ideias, esses conceitos que nós encontraremos aí em algumas obras clássicas da teoria política. E vocês vão ver que nessa reflexão teórica da política, essa reflexão que começa com os gregos e que chega até nós, até os nossos dias, né, enfim, em todo esse pensamento político, ele tem por foco inicial 3 objetos de estudos fundamentais. Esses 3 objetos de estudos fundamentais são, obviamente, o poder, tá certo? Mas também o governo e a autoridade. Então, é em torno desses 3 conceitos, poder, governo e autoridade, que se formou a reflexão da teoria política, tá certo? É inicialmente sobre esses conceitos que incide a análise política. Por que isso? Porque simplesmente esses 3 conceitos, eles estão entre os aspectos mais relevantes de qualquer estrutura ou de qualquer sistema político. Quer dizer, poder, governo e autoridade constituem os aspectos mais significativos de todo o sistema, de todo tipo de sistema político, seja qual, seja ele qual for, tá certo? Seja esse sistema político internacional, ou nacional, ou local. Diga esse sistema político a grandes associações ou a grupos menores, tais como uma família, uma empresa comercial, um hospital, uma associação de bairro e assim por diante. Ou seja, não importa qual seja o sistema político ou qual seja a estrutura política em questão, para funcionar como sistema político, para funcionar como estrutura política, é preciso que exista neles esses 3 aspectos significativos que são o poder, o governo e a autoridade. Vamos tomar, por exemplo, a família. A família, ela é certamente um grupo social, tá certo? A família é uma associação. Mas aquilo que torna a família um grupo político é o fato de existir na família, primeiro, relações de poder, tá certo? Quer dizer, os pais exercem poder sobre os filhos, mas também os filhos exercem poder entre eles. O filho mais novo pode exercer poder sobre o filho mais... Ou, ao contrário, desculpa, o filho mais velho pode exercer poder sobre o filho mais novo, e assim sucessivamente. Na família também existe governo, tá certo? Quem é que exerce o governo da família? Os pais. Não é isso? Quer dizer, primeiro o pai, em segundo lugar, a mãe. E por que é que os pais governam a família? Os pais governam as famílias porque só eles estão investidos de autoridade, tá certo? Nesse caso da família, esta autoridade é atribuída aos pais pelo chamado pátrio poder, pelo poder familiar, que é estabelecido pelo direito de família, que são as leis que regulam as famílias da nossa sociedade. Tá certo? Então, esse é um exemplo muito banal, mas esse exemplo, ele nos permite aí perceber que aquilo que faz das relações familiares relações políticas
é precisamente essa inter-relação entre poder, governo e autoridade. Sem essa inter-relação, a família não seria um grupo político, tá certo? Vamos supor um caso hipotético. Vamos supor que o pai não exerça o governo da família, e nem a mãe. Então, suponhamos aí um caso hipotético de uma família como uma associação ausente de governo, tá certo? Então, nesse exemplo hipotético, as relações nessa família não seriam relações políticas, seriam talvez relações de amizade, né, relações de respeito, né, ou qualquer outro tipo de relação. Mas essa família, hipotética, obviamente, ela não constituiria um grupo político, tá certo? Esse é um caso hipotético porque, afinal de contas, toda família possui um governo e, portanto, a família é efetivamente um grupo político. Em todo caso, vejam, essa inter-relação entre poder, governo e autoridade, ela é importante porque ela nos permite aí distinguir a atividade política de outros tipos de atividade. Então, a partir disso, a ciência política, ela vai distinguir a atividade política de outras atividades humanas, justamente por essa inter-relação entre poder, governo e autoridade. Então, se nós quisermos dizer de outra maneira, tá certo? Então, a atividade política, ela consiste em qualquer tipo permanente de relações humanas que implique poder, governo e autoridade. Daí a importância desses três termos, desses três conceitos. E é por isso também que nós vamos abordar cada um deles detalhadamente, em separado, tá certo? Então, em primeiro lugar, a questão do poder, né? O que é poder? É muito comum que vocês se deparem com expressões do tipo o poder do motor de um carro, tá certo? Ou o poder letal de uma arma, né? Ou o poder destruidor de uma bomba. Vejam, em todas essas expressões, o poder é retratado como sendo uma potência física, tá certo? Quer dizer, e esse sentido de poder como potência física, ele é bastante amplo, né? Ele pode abarcar, ele pode envolver vários objetos, várias dimensões, tá certo? Por exemplo, esse sentido do poder como potência física, ele pode ser aplicado tanto a objetos como motor mecânico, né, um motor mecânico, quanto a elementos naturais, tais como o calor e o frio, que é quando se diz normalmente que o fogo tem poder de queimar, o frio tem poder de resfriar. Mas ele também pode ser aplicado, esse sentido de poder como potência física, para fenômenos climáticos ou geográficos, como quando se diz, por exemplo, o poder da tempestade, né, o poder do vulcão. Então, percebam que esse sentido do poder como potência física, ele é muitíssimo amplo. Agora, na ciência política, vocês têm uma definição e um sentido de poder bastante restrito. Muito mais restrito, muito mais preciso. Por quê? Para a ciência política, o poder ele não é um fenômeno físico. Também não é um fenômeno mecânico. Ainda que seja admissível, desculpe, ainda que seja admitido na ciência política, que o poder possa ser mensurado, tá certo? Que o poder possa ser medido. Mesmo assim, para a ciência política, o poder ele não é um fenômeno meramente quantitativo. Por que ele não é? Porque na teoria política, na ciência política, o poder ele possui uma dimensão relacional. Quer dizer, o único poder que é objeto de análise e de estudos da política é o poder entendido como uma relação em uma condição social, tá certo? Então, o objeto de estudo, o único objeto de estudo da ciência política, então, são essas relações de poder entre os homens, né? Esse outro sentido do poder como potência física, como algo quantitativo, ele é objeto de análise de outros
campos de saber que não a política. Enfim, ele é objeto de análise da física, da mecânica, da biologia, e assim sucessivamente. Tá certo? Então, um outro exemplo muito banal. Por exemplo, né, quando um geógrafo ele fala sobre o poder que o homem exerce sobre a natureza. Né, quando o geógrafo fala que o homem tem o poder de alterar o clima, de alterar o curso de um rio, que o homem tem poder de transformar uma paisagem natural e assim sucessivamente. Tá certo? Quer dizer, esse poder que o homem exerce sobre a natureza, ele obviamente não é um poder político. E por que que ele não é um poder político? Porque o poder que o indivíduo exerce sobre uma coisa inanimada, tá certo? Sobre uma coisa material, seja qual for essa coisa, esse poder será sempre diferente do poder que o indivíduo exerce sobre outro indivíduo. Tá certo? E é essa diferença que é importante. No que consiste essa diferença? Bom, vejam, o poder que o indivíduo exerce sobre um rio, para controlar esse rio, né, para tornar possível nesse rio uma navegação, né, ou para tornar possível nesse rio a construção de uma hidrelétrica, tá, por exemplo, esse poder exercido sobre o rio, ele depende unicamente de materiais, tá certo? Ele depende dos materiais que serão utilizados para esse objetivo. Então, depende desses materiais que o homem vai utilizar para construir pontes, barragens, etc. Quer dizer, basta que o homem disponha desses materiais para que o poder que ele exerce sobre o rio alcance os seus objetivos, produza seus efeitos. Tá certo? Vejam, algo muito diferente ocorre com o poder que o indivíduo exerce sobre outro indivíduo. Tá certo? Nesse poder relacional, né, nesse poder social, para que ele seja capaz de realizar aí os seus objetivos e produzir os seus efeitos, esse poder não depende de coisas materiais, mas ele depende, sobretudo, desse outro indivíduo sobre quem ele se exerce. Tá certo? Então, um exemplo ainda banal, a maioria dos exemplos que eu vou citar serão banais, vai. Mas suponhamos que eu seja rico, obviamente eu não sou, não eu estaria fazendo outra coisa agora. Mas suponhamos que eu seja rico, e claro, com o poder dessa coisa chamada dinheiro, eu posso convencer alguém a se comportar como eu queira em troca de pagamento. Não é isso? Mas pode ocorrer que eu não encontre ninguém disposto a se comportar como eu queira em troca do meu dinheiro. E aí, nesse momento, o meu poder deixa de ser poder. Tá certo? Então, não é essa coisa chamada dinheiro que me confere poder. Embora, como diz o ditado, dinheiro é sempre bom. Enfim, em todo caso, o que me confere poder, de fato, é a existência de pessoas que se deixem convencer por qualquer motivo que é preciso aí se comportar segundo a minha vontade, que é preciso se comportar de acordo com os meus interesses, tá certo? É por isso que o poder não é uma coisa, quer dizer, o poder não é um objeto que se possui, tá certo? O poder não é uma substância tal como se diz que a gasolina, por exemplo, é a substância que confere poder ao motor. Quer dizer, o poder não é nada disso, né? O poder que o indivíduo exerce sobre outro indivíduo é simplesmente uma relação, né? Uma relação na qual se busca influenciar o comportamento um do outro. Então, para ficar mais claro, agora eu vou citar para vocês um exemplo que não é tão banal, quer dizer, um exemplo bem mais dramático. Como vocês sabem, durante os 20 anos aí, de ditadura militar no Brasil, o poder político ele foi exercido em grande medida de maneira autoritária e de maneira violenta. E vocês devem saber que um dos aspectos mais dramáticos desse exercício violento do poder político foi a tortura. Não é isso? Então, o que é a tortura? Na verdade, se tortura para quê? Bom, se tortura para obter uma informação, ou para obter informações, se tortura para fazer um indivíduo específico falar. Consequentemente, veja, o torturador, ele quer obter do torturado
um comportamento específico, né? Um comportamento no qual ele vai ser obrigado a verbalizar, a confessar informações. Agora, então vamos supor a seguinte cena, a seguinte imagem, vamos supor que o torturador amarre alguém numa cadeira e aplique a essa pessoa doses sistemáticas de tortura para que ele fale, para que ele verbalize, para que ele confesse. Né? Então, digamos que em seguida, o torturado, não suportando mais aí a dor e o sofrimento, então, finalmente, ele fala, ele denuncia, ele confessa. Então, vocês diriam que o torturado, ao confessar, foi submetido ao poder do torturador? Bom, enfim, a resposta que vem à cabeça, a primeira resposta que vem à cabeça é que sim, mas não, a resposta é não, tá certo? Vejam, nesse encontro terrível entre torturador e torturado, só é possível dizer que o torturado ele foi submetido à violência do torturador, mas não ao seu poder, tá certo? Porque nessa situação, nesse encontro entre torturador e torturado, o torturado ele pode muito bem mentir, não é isso? Quer dizer, ele pode, inclusive, morrer no processo da tortura, como aconteceu muitíssimas vezes. Então, a morte e a mentira, elas são a demonstração da ineficácia do poder do torturador. Não é isso? Agora, imaginem vocês uma outra situação. Imaginem vocês alguém que confessa, alguém que fala, alguém que denuncia, alguém que fornece informações sem a necessidade da tortura, ou da ameaça da tortura. Né? Mas alguém que confessa porque foi convencido, por qualquer motivo, a ter esse comportamento. Então, sim, tá certo? Esse indivíduo, que não foi torturado para confessar, ele sim foi submetido ao poder político. Por quê? Porque o seu comportamento ele foi influenciado e ele consentiu, após isso, confessar. Vejam, percebam a diferença fundamental, extremamente importante entre esses dois sentidos da palavra poder, tá certo? Vejam, um rio, ele não tem escolha, tá certo? O rio, ele vai sofrer sempre de maneira passiva o poder que o homem exerce sobre ele, tá certo? Agora, isso jamais acontece entre os indivíduos, com os indivíduos entre si. Quer dizer, o indivíduo, qualquer que ele seja, ele será sempre o elemento ativo em uma relação de poder. E isso simplesmente porque todo indivíduo é dotado de vontade. Tá certo? Então, a vontade de um indivíduo, ela pode até ser quebrada pela força da violência, mas a vontade, ela jamais será, ela jamais poderá ser submetida ao poder somente pela força e pela violência. É por isso que, nesse exemplo que eu dei para vocês, do torturador e do torturado, o torturador, ele sempre será violento, sempre será um bruto, tá certo? Sempre será um prepotente, mas não necessariamente ele será poderoso. E é por isso também, é isso que explica, né, que na nossa história, na história da nossa tradição política ocidental, né, os regimes mais duradouros da nossa história, eles foram regimes os menos violentos, tá certo? É o que explica, por exemplo, que as ditaduras, né, elas costumam ter, na nossa história, vida curta. Bom, então, em todo caso, com isso nós chegamos aí a essa definição de poder segundo a ciência política. Quer dizer, segundo a ciência política, então, poder é simplesmente a capacidade que todo indivíduo possui de influenciar o comportamento do outro. Não é isso? Então, se isso é poder, né, se poder é simplesmente essa capacidade de influenciar o comportamento do outro, então percebam que aquilo que os cientistas políticos chamam de poder existe em qualquer relação social. Quer dizer, existem relações de poder na família, como eu já citei para vocês, mas também existem relações de poder numa empresa comercial, em um time de futebol,
né? Existem relações de poder entre amigos, entre professores, entre alunos, existem relações de poder até mesmo entre amantes, né? Porque os amantes, eles estão o tempo todo um tentando influenciar o comportamento do outro. Então, vejam, se o poder é simplesmente essa ação que busca influenciar o comportamento do outro, então nós estamos o tempo todo fazendo isso uns com os outros. Então, a própria vida em sociedade pressupõe a existência constante dessas relações que buscam influenciar o comportamento do outro. Consequentemente, vejam, poder é um fenômeno onipresente. Quer dizer, o poder está em toda parte. Aliás, poderia até mesmo ser dito que o poder, ele é um dado antropológico, ele faz parte da nossa humanidade, da nossa constituição humana, tá certo? Por isso que o poder, ele atravessa todas as relações sociais. Daí a importância do poder para a ciência política. Bom, vamos ver como é que o João Ubaldo Ribeiro abordou esse tema do poder no seu livro. Bom, antes de mais nada, deixe-me apresentar para vocês um pouco o autor. Vocês seguramente já ouviram falar de João Ubaldo Ribeiro. Certo? Ele foi um escritor baiano, autor de alguns livros bastante conhecidos, como Sargento Getúlio e Viva o Povo Brasileiro, livros, inclusive, premiados, tá certo? Agora, curiosamente, embora ele tenha sido conhecido como romancista, o João Ubaldo ele tem uma sólida formação na ciência política. Né? Ele se graduou em Direito pela Universidade Federal da Bahia, e em seguida o João Ubaldo ele conclui um mestrado em Ciência Política pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. E aí, em 1981, o João Ubaldo ele escreve esse pequeno ensaio intitulado Política, Quem Manda, Por que Manda, Como Manda. Esse livro que eu selecionei, 3 capítulos para nós discutirmos e, enfim, abordarmos aí, inicialmente, os temas principais da política. É um livro bastante útil, né? Eu recomendo tê-lo, tá certo? É quase um manual para iniciantes, mas que tem a vantagem de introduzir o leitor por meio de exemplos que são muito concretos, né? Então, por meio de situações cotidianas, da vida cotidiana. E, além disso, é um livro bastante útil, porque ele tem a vantagem também de introduzir o leitor a partir de uma linguagem muito clara e bastante acessível. Então, o João Baldo, ele começa esse seu livro justamente nos explicando que a política refere-se ao exercício de alguma forma de poder e também as múltiplas consequências desse exercício. Isso está na página 13. Então, quando o João Baldo diz isso, ele está querendo nos mostrar 2 coisas. Primeira coisa, que o poder, como eu venho insistindo para vocês, o poder é o elemento primário da política. E, segunda coisa, quer dizer, o poder é o elemento primário da política, a política ela se refere sempre a algum exercício, alguma forma de exercício de poder. E a segunda coisa é que o poder, embora sendo esse elemento primário da política, ele é sempre complexo, tá certo? Por quê? Porque ele tem múltiplas consequências, diz o João Baldo. Né? Ele é bem mais complicado, portanto, de ser explicado e de ser compreendido do que esse poder meramente físico ou quantitativo que eu citei para vocês anteriormente. Então, para mostrar essa complexidade do poder, o João Baldo ele dá o exemplo do imposto. Né? Por que decretar o imposto é um ato político? Porque simplesmente o imposto ele não é uma imposição, tá certo? O governo ele não pode simplesmente numa manhã qualquer dizer que tal imposto está decretado. Ao contrário, o governo ele tem necessidade de justificar. Né? O governo precisa mostrar por meio dos seus assessores, dos seus técnicos, que o imposto é necessário para o bem público, por exemplo. Do contrário, os cidadãos não poderão se recusar a pagar. Então, é nesse sentido que o imposto é um ato que vai, é nesse sentido que o imposto não é um ato que vai e não volta, diz o João Baldo. Né? O que ocorre com o imposto é que, vou citar o João Baldo, ele desencadeia uma inter-relação entre a fonte do poder
que criou e implantou o imposto, ou seja, nesse caso específico, o governo, não é isso? E ele cria essa inter-relação, então, entre o governo e os submetidos a esse poder. Tá certo? Então, a complexidade, né, essa inter-relação, vejam, é esse que é o terreno da política. Tá certo? E aí, em seguida, João Baldo diz, em todo caso, que definir a política a partir do exercício do poder não é satisfatório. Né? Por quê? Porque é muito difícil saber o que é o poder. Então, essa dificuldade mencionada por João Baldo, ela provém do fato de que o poder ele só existe em ato. Quer dizer, o poder ele só existe em exercício. O poder ele só existe nessas relações efetivas entre os indivíduos. Então, vejam, a dificuldade ela está no fato de que a eficácia do poder depende inteiramente da sua natureza relacional. Quer dizer, o exemplo que o João Baldo nos dá para mostrar isso é bastante ilustrativo. Enfim, é um exemplo muito banal, mas bastante didático. É o exemplo do jogo de um grande time de futebol contra um clubezinho do interior. O João Baldo vai dizer que o time grande tem poder de sobra para vencer, mas pode ocorrer que num jogo decisivo o poderoso perca, tá certo? Então, ou seja, as relações de poder elas são sempre um jogo, tá certo? Quer dizer, elas são sempre um jogo e, como todo jogo, as relações de poder elas são imprevisíveis. Embora o time grande ele tenha potencialmente mais poder para vencer o time pequeno, nós só saberemos quem é realmente poderoso depois que o jogo acabar. Tá certo? Então, o João Baldo está aqui, na verdade, chamando a nossa atenção para essa diferença entre poder potencial e poder atual. Quer dizer, que o time grande seja potencialmente mais poderoso, isso é somente uma presunção. Tá certo? É uma presunção de poder. Já o poder atual, ele só se deixa ser conhecido, ele só se torna visível quando ele é exercido, quando ele estiver em ato. Tá certo? Então, é o que o João Baldo está nos dizendo na página 14. Então, ele vai dizer o seguinte, o poder em si, ele só se torna visível quando ele se manifesta. É em ação que se analisa o poder. É no processo, é na inter-relação que nós saberemos o que é o poder. Quer dizer, só se sabe quem ganhou o jogo depois que o jogo acaba. Tá certo? Então, da mesma forma que para uma partida de futebol, né, também os jogos de poder eles estão sujeitos aí a fatores que são imprevisíveis. Então, é por isso que definir a política apenas como exercício do poder é insatisfatório. Em todo caso, embora complexo e difícil de compreender, essa definição que o João Baldo dá de poder na página 14, que é a definição que nós já mencionamos, tá certo? Que é uma definição que vai dizer que o poder é simplesmente a capacidade de influenciar o comportamento das pessoas. Quer dizer, essa definição ela nos ajuda a compreender que o poder político possui duas dimensões importantes. Quais são? Primeiro, o interesse e, segundo, a decisão. Quer dizer, o exercício do poder ele envolve sempre um interesse ou um jogo de interesses e também decisões. Então, o João Baldo vai dizer toda relação de poder implica sempre um interesse. O interesse que, na maioria das vezes, ele pode estar dissimulado, ele pode estar oculto, ele pode estar disfarçado. Por que toda relação de poder ela implica um interesse? Muito simples, tá certo? Porque se o poder é este ato de influenciar o comportamento do outro, existe por trás desse ato um interesse que se deseja ver corporificado. Não é? Um interesse que se deseja ver realizado no comportamento do outro. Né? Isso não quer dizer, vejam, que esse interesse seja egoísta, no sentido mal do termo. Tá certo? Por exemplo, um pai tem interesse que o filho seja médico, ou advogado, enfim.
e para isso ele vai influenciar o comportamento do filho. Em todo caso, veja, não é um interesse egoísta, quer dizer, não é necessariamente um interesse ruim, um interesse no sentido pejorativo da palavra. Em todo caso, as relações de poder, elas são sempre corporificações de interesses, tá certo? São sempre interesses que se encontram em jogo, né? A segunda dimensão que o João Ubaldo cita para nós, né, que as relações de poder sempre implicam, essa segunda dimensão é a decisão. Vejam, a realização de interesses que se busca nas relações de poder, essa realização depende de um ato de decisão. Por quê? Porque a decisão é o elemento que efetiva a mudança do comportamento no indivíduo, tá certo? É a decisão que vai efetivar essa mudança dos indivíduos conforme os interesses em jogo. Então, se eu sou capaz de influenciar o comportamento de vocês, né, se eu tenho o poder de fazer vocês se comportarem de determinada maneira, então, para que esse meu poder se torne efetivo, para que o comportamento de vocês continue adequado aos meus interesses, então é preciso uma decisão, é preciso que seja tomada uma decisão. Essa decisão, diz o João Ubaldo, ela pode ser imposta, ou ela pode ser consensual, ou ela pode ser uma decisão tomada de maioria, tá certo? Em todo caso, vai depender sempre dessa decisão o fato de que os meus interesses eles sejam transformados em objetivos que serão realizados e perseguidos por vocês. Tá certo? Então, para retomar aí o exemplo do pai que busca influenciar o filho a ser médico ou advogado, né, o interesse do pai ele só se efetivará, ele só será materializado por uma decisão que será imposta ao filho ou que será consentida pelo filho. Em todo caso, vai ser uma decisão que se transformará numa obrigação em se tornar médico. Tá certo? Então, é esse aspecto aí das decisões, do processo decisório, que nos remete a esse segundo conceito fundamental do pensamento político, que é o governo. Tá certo? É o governo que é a fonte, é o governo como fonte das decisões. Bom, como eu indiquei para vocês no início da aula, embora o poder político ele seja o elemento primário da política, né, embora ele seja esse elemento fundamental, embora o poder político ele seja onipresente, ele esteja, ele atravesse todas as relações sociais, em todo caso, o poder político, ele sozinho não é suficiente para tornar uma atividade política, tá certo? Para que uma atividade possa ser qualificada política, é preciso também que haja esse outro tipo de ação chamada governo. Né? O que é o governo? É um tipo de poder estabilizado. Se nós retomarmos ainda, mais uma vez, o exemplo da família. Quem governa a família é o pai ou a mãe, não é isso? Agora, jamais os filhos, jamais os tios, tampouco o vizinho pode governar a família, não é isso? Por que isso ocorre? Né? Porque os pais, só eles detêm aí uma forma estabilizada de poder e que só cabe a eles exercer. Tá certo? É por isso que somente os pais decidem o que é melhor para a sua família. Então, essa noção de governo, ela quer indicar a existência na nossa sociedade de formas estabilizadas de poder. Essas formas estabilizadas de poder, elas são chamadas de poderes governamentais. E aí, vejam, esses poderes governamentais, eles existem em muitíssimas instâncias, não apenas na família, tá certo? Mas também existem poderes governamentais nas escolas, nas universidades, na fábrica ou nos escritórios, nos presídios, nos hospitais, nos manicômios, nas igrejas,
Vejam, em todas essas instâncias, em todos esses locais, existe sempre e se exerce sempre um poder governamental sobre os estudantes, né, sobre os operários, sobre os presidiários, sobre pacientes, sobre loucos, sobre fiéis e assim por diante. Tá certo? E esse poder governamental, ele disseminado na sociedade, ele se estende, obviamente, a essa instância máxima, considerada como o governo político por excelência, que é o Estado. Não é isso? Quer dizer, o governo do Estado é o tipo de poder mais estabilizado de todos. Por isso que o governo do Estado, ele é chamado de poder institucionalizado. Bom, em todo caso, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: vejam a implicação que tem essa extensão do poder governamental. Quer dizer, todo esse polimorfismo da palavra governo, né, toda essa variedade das formas de governo, isso indica que nós somos governados o tempo todo em algum aspecto das nossas vidas, ou em mais de um aspecto das nossas vidas. Ou seja, o tempo todo nós estamos agindo segundo decisões tomadas por alguma instância governamental qualquer. Tá certo? E isso, vejam, ocorre desde o nosso nascimento até a nossa morte. É por isso que é impossível fugir da política. Quando vocês entram na universidade, vocês estão sendo introduzidos em um processo político. A mesma coisa quando vocês entram no escritório, na fábrica, e até mesmo quando vocês entram nas suas casas. Quer dizer, em todos esses espaços existem instâncias governamentais buscando conduzir os comportamentos individuais e coletivos. Vejam, muitas vezes esse poder governamental ele é muito sutil e muitas vezes ele passa desapercebido. Na página 21, o João Ubaldo nos dá um exemplo dessa sutileza, né, quando ele trata do preconceito. Então ele vai dizer o seguinte: considerando que ninguém nasce com preconceitos, né, considerando que os preconceitos são adquiridos socialmente, então, quando nós agimos de forma preconceituosa, nesse momento, nosso comportamento está sendo influenciado e nós estamos sendo governados e submetidos a alguma forma de poder. Tá certo? Então, esse exemplo do preconceito do João Baldo ele é muito interessante, porque ele revela, né, ele nos mostra que os processos políticos, ele penetram, diz o João Baldo, todas as nossas atitudes. O processo político, ele está em toda a nossa maneira de ser e de agir. Até porque, diz o João Baldo, a educação, seja ela doméstica ou seja ela pública, é também uma formação política. Não é isso? Então, ou seja, vejam só a gravidade disso. Não apenas os nossos atos, todos os nossos atos são políticos, mas também a nossa própria maneira, a própria maneira como nós vemos as coisas, né, os nossos modos de ver, os nossos modos de sentir, eles são, em grande medida, políticos. Quer dizer, o fato de tomar uma condução lotada para ir ao trabalho, o fato de ganhar um bom salário, de ter uma qualificação profissional, de ter uma boa educação, tudo isso depende, em grande medida, de processos e de decisões políticas. E, diz o João Baldo, mesmo quando nós estamos pensando em cuidar apenas das nossas vidas, mesmo aqui nós não estamos sendo apolíticos. Na verdade, nós estamos somente com uma vista curta. Porque a política, diz o João Baldo, né, esse jogo de poder, esse jogo de poder está em toda parte, inclusive na conduta humana. É óbvio que existem gradações, né? Tá certo? Existem gradações de acordo com as diferentes esferas políticas. Então, conforme essas gradações, é óbvio que a política ela se torna muito mais grave quando ela diz respeito à polis. Nós vamos ver o que é isso, tá certo? Mas quando essas gradações dessas esferas políticas, elas são muito mais graves quando elas abordam aí a esfera pública. Então, o argumento de João Baldo é o seguinte:
Entre uma família e o Estado, obviamente, os processos políticos relacionados ao Estado, eles se tornam extremamente mais graves e mais complexos. Agora, apesar disso, né, na nossa sociedade, os pequenos processos políticos, eles estão quase sempre ligados aos processos maiores. Tá certo? Então, existe sempre uma conexão entre micropolítica e macropolítica, na medida em que aquilo que se passa no âmbito da esfera pública, ela também repercute na esfera privada. Por exemplo, na página 24, é o que o João Ubaldo vai dizer, né, enfim, o modo autoritário com que um marido trata a sua esposa, esse modo ele não é jamais um problema pessoal, mas ele reflete a posição política da mulher na sociedade. Tá certo? Bom, em todo caso, a política, e não importa qual esfera se trate, tá certo? Ela não é uma coisa distinta de nós. O João Baldo vai dizer, na página 26, a política ela é a condução da nossa própria existência coletiva, né? Um reflexo imediato sobre a nossa existência individual, né? E o João Baldo vai dizer que até mesmo as nossas angústias, né, as nossas insatisfações individuais, por mais que elas pareçam pessoais, elas também têm raízes em fatos políticos, e muitas vezes elas só podem ser resolvidas politicamente. Tá certo? Bom, para finalizar, vejamos como é que se coloca a questão da autoridade nessa discussão. Bom, os cientistas políticos, eles costumam dizer que não é possível governar sem autoridade. E a explicação para isso é a seguinte, a explicação disso está no fato de o governo, tá certo, ser um tipo de atividade que nós suportamos. O governo é uma atividade que os governados suportam, né? O governo ele é sempre tolerado, né? E por que isso ocorre? Porque é muito simples, quer dizer, ser governado não é agradável, né? Pelo menos para a maioria das pessoas. Ser governado é ter um comportamento determinado por uma outra pessoa. Ser governado é obedecer. E como diz João Baldo no último capítulo do seu livro, quem obedece sempre está em desvantagem em relação a quem manda, né? Porque quem manda, segundo João Baldo, é quem está levando vantagem. Tá certo? Esse é um aspecto bastante interessante do livro de João Baldo, quer dizer, é muito interessante que ele utilize o levar vantagem como critério, não é como indicador para identificar quem manda. Né? E ele faz isso porque, segundo ele, uma situação de mando-obediência, seja qual for essa situação, sempre resulta em vantagem para o mandante e em desvantagem para quem obedece. Um dos exemplos que o João Ubaldo vai citar na página 173 é o exemplo da babá e da sua patroa. Ele vai dizer o seguinte, bom, são duas mulheres e ambas sofrem o mesmo tipo de dominação masculina, né? Ambas sofrem a mesma opressão de uma sociedade machista. Porém, só uma delas, a babá, ela é obrigada, além de cuidar dos seus próprios filhos, também a cuidar dos filhos da sua patroa. Tá certo? Então, esse critério do João Baldo, de que quem manda é quem está levando vantagem, ele pode também ser aplicado a muitos outros exemplos, além desse da babá. Ele pode ser aplicado na relação pai-filho, né? Quer dizer, quem manda e leva vantagem nessa relação é o pai. Mas também na relação, obviamente, patrão-empregado. Quem manda é sempre o patrão e é ele quem leva vantagem. Mas também na relação professor-aluno, médico-paciente, pastor-fiel e também, obviamente, nessa relação entre Estado e cidadão. Tá certo? Vejam, mais uma vez, embora existam gradações importantes nesses exemplos, em todo caso, o critério do levar vantagem aqui, defendido por João Ubaldo, ele serve para nos mostrar, né, para evidenciar para nós um aspecto muito empírico das relações de poder e governo. Tá certo? Esse aspecto tem a ver com as diferenças muito reais que existem entre os indivíduos envolvidos nas relações de poder. Então, a vantagem política da patroa, no exemplo aí do João Baldo,
sobre a babá reflete as desigualdades sociais que existem entre essas duas mulheres, obviamente. Tá certo? E é dessa realidade desigual nas relações de poder que nascem os conflitos políticos. Né? Conflitos que fazem, vejam, a nossa história ser repleta de revoluções, de quedas de governo, de revoltas e de insubmissões. Então, na história, isso se dá desde sempre, tá certo? Na história, essas desigualdades sociais, elas sempre perturbam a estabilidade do poder governamental. E é aqui que provém a necessidade, daqui que provém a necessidade de que o poder tem sempre de se auto-justificar. Quer dizer, o poder ele tem sempre a necessidade de legitimar a si mesmo. E esse é o papel da autoridade. Tá certo? Então, a autoridade, nessa discussão toda, é precisamente o elemento que vai tornar o governo suportável. Né? Porque a autoridade ela vai encobrir essas desigualdades sociais na medida em que ela justifica as posições de poder. De que maneira a autoridade faz isso? Mais uma vez, o exemplo da família. Tá certo? Nós vimos que, no exemplo da família, somente os pais governam. E somente os pais governam porque eles estão investidos de autoridade, do pátrio poder, de autoridade paterna. Agora, estar investido de autoridade paterna é possuir legitimidade para exercer esse poder paterno, para exercer o pátrio poder. Então, essa legitimidade, como se sabe, ela é garantida por lei. Mas, além disso, além de ser garantida por lei, essa legitimidade ela também é reconhecida e é respeitada pelos indivíduos da sociedade, tá certo? Incluindo, obviamente, os próprios membros da família. Tá certo? Então, esse respeito e esse reconhecimento, ele recebe diversas justificativas conforme as sociedades e conforme as culturas. Então, por exemplo, obedece-se ao pai porque ele é o provedor da casa, né? Porque é ele quem garante a subsistência dos membros da família. Ou se obedece ao pai porque ele é o mais sábio, o mais experiente, o mais generoso. Ou se obedece ao pai porque faz parte do hábito, né? Porque, afinal de contas, desde sempre os filhos obedecem aos pais. Ou se obedece aos pais porque é da vontade de Deus que os pais sejam obedecidos e assim por diante. Vejam, seja qual for a justificativa dada pela autoridade ao governo, a função da autoridade é justamente a de conferir legitimidade, conferir respeito, conferir reconhecimento ao poder do governo. Então, no fundo, a autoridade, ela garante que os governados obedeçam ao governo. Tá certo? Daí a definição dada pela ciência política da autoridade como um poder legítimo. Então, a autoridade é esse poder legítimo que qualifica o poder governamental como legítimo. Então, como justo, né? Que qualifica esse poder governamental e vai fazer com que esse poder seja respeitado e seja aprovado pelos governados. Então, na nossa sociedade, por exemplo, aquilo que garante a estabilidade ao poder governamental do Estado é a ideia de uma autoridade democrática. Né? Uma autoridade democrática que é uma forma qualificada de poder que se exerce em nome da maioria. Não é isso? Então, quando o poder do Estado não for mais exercido em nome da maioria, essa estabilidade do poder governamental ela é colocada em risco. Tá certo? Então, esse é o papel da autoridade, é a de garantir com que esse poder estabilizado do governo ele seja obedecido. Bom, então com isso nós encerramos essa introdução geral aí sobre esses três conceitos fundamentais da teoria política. Se nós quiséssemos aí resumir tudo o que foi dito, nós poderíamos tomar de empréstimo a fórmula do João Ubaldo Ribeiro, a fórmula que o João Ubaldo Ribeiro ele apresenta no final da página 15, quando ele diz o seguinte: bom, a política, diz o João Ubaldo, ela sempre tem a ver com quem manda, como manda e por que manda.
Então, essa é a fórmula apresentada pelo João Baldo Ribeiro, enfim, de uma maneira um pouco aí alterada, né, nos seus termos, na ordem dos seus termos. Então, como manda, tá certo? Tem a ver aí com as relações de poder, né? Tem a ver com o poder, que é simplesmente uma capacidade de influenciar o comportamento do outro. Quem manda tem a ver com o governo, que é precisamente aí um tipo de poder estabilizado, porque ele se constitui como uma fonte de decisão. E, desculpe, considere esse quem manda aí porque manda, tá certo? Porque manda, porque está investido de autoridade. Autoridade aí definida como sendo um poder legítimo. Quer dizer, é esse poder legítimo que vai garantir com que as decisões do governo sejam acatadas, sejam obedecidas, tá certo? Então, percebam que esse esquema ele está interrelacionado. Tudo aqui tem relação, todos esses termos têm uma relação mútua entre si, mas o resultado final, tá certo? É sempre a obediência, tá certo? Então, se vocês quiserem, portanto, nós poderíamos dizer que a obediência do governado é a finalidade, é o objetivo final de toda atividade política. Então, é por isso que a grande questão que se encontra aí no fundo de todo o pensamento e de toda a reflexão política é uma questão bastante concreta, bastante simples. Como fazer os indivíduos obedecerem? Tá certo? Então, é esse problema real, esse problema concreto que toda a teoria política propõe resolver de algum modo. Né? É o problema do mando-obediência. Como diz o João Baldo na página 15, no primeiro capítulo do seu livro, é esse o problema que os estudiosos, há milhares de anos, vêm tentando dissecar, vêm tentando analisar, vêm tentando categorizar. Então, em toda a sociedade, diz o João Baldo, desde que o mundo é mundo, existem estruturas de mando e de obediência. Tá certo? Então, é o problema do mando e da obediência que está no centro de todas essas filosofias, de todas essas teorias políticas, e vocês vão ver, né, no decorrer aí desse curso, o quanto de tinta já foi gasta sobre esse assunto. Né? E aí, para finalizar, encerrando, ao longo dessa aventura do pensamento político em que a humanidade tem procurado resolver o problema da obediência, João Baldo ele nos diz que a política ela pode ser considerada, e ela foi considerada de várias maneiras. Então, a política ela pode ser, e ela foi considerada uma arte, né, na medida em que ela exige uma habilidade, né, ela exige uma vocação, ela exige um talento especial. Né? Ou a política ela também foi considerada como sendo uma ciência, na medida em que ela exige um estudo sistemático dos fenômenos políticos. Né? Ela exige uma catalogação, uma classificação. Né? A política também ela pode ser e foi considerada uma filosofia, na medida em que ela provoca indagações, ela produz questionamentos, ela produz dúvidas acerca da vida política. E, finalmente, citando João Baldo, a política também pode ser considerada uma profissão, a profissão daqueles que se dedicam a influenciar de diversas maneiras, em vários níveis, a condução da coletividade em que vivem, seja por iniciativa própria ou seja representando outros interesses, tá certo? Bom, era isso. Na próxima aula nós vamos ver como é que isso nasce, como é que isso se forma a partir desse contexto cultural da polis grega.